sobre o livro. Mas antes de iniciarmos, a gente sempre faz a nossa prece, para melhorarmos o nosso ambiente íntimo. Então vamos, neste momento, nos concentrando em estarmos aqui, plenamente aqui. Deixamos de lado tudo aquilo que vínhamos fazendo, tudo aquilo que teremos que fazer daqui a pouco. E vamos agradecer a Deus por tudo o que somos, por tudo o que temos, por esta casa que nos acolhe, por esta doutrina que nos consola. Nós agradecemos a Deus. Tenhamos durante estes instantes que aqui estamos a capacidade de retermos estes bons fluidos, estas boas energias e que possamos retornar aos nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos. E que assim seja. Que assim seja. É sempre muito bom estar aqui nesta querida casa e melhor ainda quando o assunto é livro. Eu leio bastante e sou muito grata aos escritores, a todos aqueles homens e mulheres que registraram em livros o seu conhecimento, ou registraram a arte, a música. Aqueles homens e mulheres que registraram também o aprendizado, o ensino que os espíritos ditaram. Nós, quando pegamos um livro em nossas mãos, estamos recebendo um presente. Todo aquele que escreve um livro, ele oferece um presente aos homens, mas ele também deixa um presente inestimável aos homens do futuro, porque um livro segue semeando as boas ideias por muitos e muitos anos. Quantos livros conhecemos nós que têm 100 anos, 200 anos, muitos mais? E eles são úteis até hoje, não são? Quantos de nós já pegamos o livro chamado Bíblia, o livro chamado Novo Testamento? É um livro velho? É um livro antigo? Ultrapassado? Não. É um livro atual. É um livro onde muitos ensinamentos nós ainda nem estamos em condições de compreender. Precisaremos, quem sabe, pegá-los em vidas futuras ainda, para que a gente consiga bem entender o que lá está escrito. E nós, espíritas, temos uma data muito importante de lançamento de um livro que marcou o início da jornada dos espíritas. Era o ano de 1857, na cidade de Paris, que fica na França, lá no continente europeu. No dia 18 de abril, foi lançado um livro por Allan Kardec, chamado O Livro dos Espíritos. Naquele dia, então, estava nascendo o Espiritismo. O Espiritismo que naquela época era preciso que se definisse como Espiritismo cristão, pois ainda nos dias de hoje há outros tipos de Espiritismo. E nesses quantos anos? 165 anos, de lá para cá, muitos ótimos livros espíritas foram lançados, foram editados. E já desde aquela época, nos primeiros livros, havia uma preocupação dos editores e de alguns escritores espíritas. Era preciso que o livro fosse lançado, mas que fosse disponibilizado a preços módicos, a preços baixos, para que fosse acessível a todas as pessoas. E hoje ainda é assim. Há muitos bons livros a preços muito baixos. Em todas as livrarias espíritas, em todos os postos de venda de livros espíritas, há livros muito acessíveis,
para todos nós. Assim como também há livros para serem doados. Nossa casa é um local onde muitos livros são doados. Muitos nós os recebemos como doação e muitos também livros novos são adquiridos para que sejam doados a quem necessita. E aquele que necessita um livro, nem sempre é aquele que não pode pagar por um livro. Às vezes, estar necessitado de um livro é estar precisando. Lhes dou um exemplo. Nós temos o atendimento fraterno. E no atendimento, muitas vezes, nós recomendamos algum livro, um trecho, um fragmento de algum livro, para que seja lido, para que essa leitura ajude a compreender os conceitos, os ensinos do Cristo que podem ser aplicados àquela dificuldade que o atendido nos apresenta. Há um tempo atrás, vou lhes contar um caso que aconteceu acerca de um livro. Há um tempo atrás, aqui na casa, no atendimento fraterno, um rapaz que chegou aqui muito revoltado, dizendo que Deus não era tão bom, que Deus estava fazendo na vida dele muita maldade. Conversamos e recomendamos a leitura de um trechinho do livro de Allan Kardec. Neste caso, nós abrimos o livro durante o atendimento e foi feita a leitura junto com este rapaz. Ao final do atendimento, ele ganhou o livro, levou o livro para casa para que ele seguisse lendo mais vezes aquele trecho, que se aplicava exatamente àquela dificuldade que ele estava tendo, pois estava de mal com Deus, dizendo que Deus era muito mau. Passados alguns dias, este rapaz retornou, 2 ou 3 semanas depois, e ele disse: eu vim pagar pelo livro. E afirmamos a ele que não era necessário que ele pagasse, que era uma doação. É uma de nossas tarefas divulgar o livro, fazer com que o livro chegue às mãos de quem necessita. E ele estava necessitando naquele momento. Mas ele disse: eu preciso pagar hoje, porque este livro me fez tão bem. E eu desejo que esta casa possa fazer o bem que fez comigo com outras pessoas. Então nós pedimos que ele fosse até ali no andar de baixo, onde tem o nosso posto de venda de livros, e fizesse uma doação. O acompanhamos até lá e ele disse: eu quero pagar por 2 livros, para que assim a minha doação possa ajudar 2 pessoas. E essa cena, esse acontecimento, é para que vocês também recebam neste momento o nosso relato do quanto bem os livros podem fazer. O assunto de hoje, perante o livro, nos convida a fazermos algo perante o livro. Este algo pode ser ler, pode ser doar, pode ser, quem sabe, limpar aqueles livros que lá em casa estão e que, empoeirados porque ninguém os lê, podem ir a outras casas, a outros endereços, fazer bem a quem esteja necessitando. Perante o livro, devemos fazer algo, principalmente abri-lo. Quem aqui no ano passado não leu nenhum livro? Às vezes acontece. Alguns de nós não lemos nenhum livro. E quem sabe, se neste ano de 2023 lêssemos pelo menos um. Há um método muito fácil de leitura que todos podemos começar. É ler apenas uma página por dia. Quantos dias tem um ano, gente? 365. Quantas páginas tem a maioria dos livros que conhecemos? Menos que isso. Se for, por exemplo, este livro chamado Conduta Espírita. Este é o livro do qual tem saído as palestras deste mês em nossa casa.
Ele é um livro de Valdo Vieira e ele tem 152 páginas. Então, se a gente lesse uma página por dia, sobrariam vários dias para ler um outro livro. Só uma página. Mas para que isso dê certo, é preciso que a gente faça um acordo com nós mesmos. No dia em que a gente não ler, no dia seguinte, é preciso ler 2 páginas. Como quando a gente toma um remédio. A gente tinha que tomá-lo na hora exata. Mas se a gente esquece, no dia seguinte, a gente corre tomar. Então, para ler, para começar a adquirir o hábito de ler, uma página por dia. É possível? Será que a gente consegue? Uma página. Quanto tempo leva para ler uma página? Viram que esse livrinho é bem pequenininho? Dá para ler várias, mas uma só. Uma é fácil. Ou então um outro livro. Trouxe um outro livro de Kardec, o qual também eu estava lendo antes. Esse aqui tem 252 páginas. Dá para ler esse também, durante um ano. E sobra tempo, ou sobram dias, para ler outros livros. A gente pode, inclusive, desafiar alguém em casa. Vamos ler um livro este ano? Uma pagininha por dia. E é tão rápido que nem precisa mudar a nossa rotina. Mas, para tudo é preciso disciplina. Então, para dar certo, o ideal é que a gente escolha um horário para a leitura. Pode ser na hora de dormir. Uma página é muito rápido. Nem dá para cair no sono enquanto a gente está lendo. E assim, se nós formos disciplinados, nós vamos conseguir. 1 livro por ano, 2 livros por ano, é muito fácil. Uma página por dia. Temos 365 páginas em cada ano. Um convite a todos. Perante o livro, façamos algo. Principalmente, que a gente possa ler os livros. Mas também há algo que a gente precisa falar. Nem todo o livro merece a nossa energia, merece o nosso tempo. Porque nem todo livro é um bom livro para ser lido. Há livros que deveriam ser cristãos e contêm conceitos que vão de encontro, vão contrário à moral do Cristo. Então, nem todo livro merece o nosso tempo e a nossa energia. Há uma afirmação do apóstolo Paulo que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ela está na primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós podemos aplicar isso aos livros. Todo livro eu posso ler, mas nem todo livro convém que eu leia. Então, aqueles que necessitarem de boas indicações, peçam boas indicações de bons livros a quem tem o hábito da leitura. E uma última recomendação acerca disso. O ideal para começar é pegar um livro bem fininho, um pequeno livro, com poucas páginas, para que a gente consiga ler em pouco tempo e ao final reste o prazer. Eu consegui ler um livro inteiro. Tarefa para todos vocês, para todos nós, que a gente consiga ler pelo menos um livro inteiro neste ano. É possível. Há tantos livros, há muitos bons livros. Nós precisamos também, perante o livro, encontrar motivos para que a gente leia, para que a gente faça a doação, para que a gente empreste o livro. O que acontece conosco quando nós nos dedicamos a aprender? Quando nós nos esforçamos para aprender? A gente geralmente consegue, a gente geralmente aprende. E há tanto conhecimento neste mundo disponível àquele que quiser aprender. Todo o conhecimento que nós adquirimos
irá conosco para sempre, porque somos espíritos imortais. Nada é perdido. Tudo que aprendermos vai ajudar a modificar a nossa vida para melhor. Os livros contêm explicações, como o Livro dos Espíritos, que contém a explicação de onde viemos, para onde vamos, por que vivemos aqui na Terra. Vocês têm curiosidade de saber de onde viemos, para onde vamos? Por que é preciso viver? Pois, no Livro dos Espíritos, há 1019 perguntas e respostas que nos ajudam a entender estes porquês. Por que é que a gente precisa viver? Para onde a gente irá? E há vários outros ótimos livros que merecem o nosso tempo, a nossa dedicação. Um outro livro se chama O Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro contém citações, exemplos dos ensinos morais de Jesus e nos auxilia a aplicarmos esses ensinos em nosso dia a dia. Às vezes a gente, quando lê algo sobre Jesus, tem a impressão de que é tão difícil. Será que um dia eu vou conseguir agir assim? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos auxilia. Nos auxilia a entender como praticarmos no dia a dia os ensinos morais de Jesus. E vocês sabem que existe um livro que é um guia para os médiuns? Guia para os médiuns e educadores. Outro livro de Allan Kardec. Ele se chama O Livro dos Médiuns. Este livro contém ensinos sobre o que acontece quando a gente pratica a mediunidade. Contém ensinos sobre como a gente pode melhorar a nossa vida entendendo a mediunidade, entendendo o que é ser médium, quem é médium, por que é médium, o que é a comunicação dos homens com os espíritos. Há outros ótimos livros de Allan Kardec. Outro que se chama O Céu e o Inferno. Já ouviram falar deste? Este livro contém uma comparação das inúmeras doutrinas conhecidas na Terra sobre o que é o céu, o que é o inferno, como acontece o momento do desencarne, o momento de nossa morte. E vai descrevendo, através de exemplos dos homens que já morreram e voltaram para contar. O Céu e o Inferno é um livro ótimo, nada triste, muito edificante e nos auxilia a melhor compreender, a melhor nos prepararmos para o momento de nossa morte. E já adianto que o jeito de melhor nos prepararmos para a morte é viver, vivendo bem. E um último livro de Allan Kardec, lançado no seu último ano de trabalho, 1868, se chama A Gênese. Este livro fala sobre a criação do mundo, dos mundos. Fala sobre as muitas moradas que Jesus afirmou que existem na casa do Pai. Este livro também nos ajuda a entender sobre alguns milagres que foram atribuídos a Jesus. Será que eram milagres? Será que existem milagres nos dias de hoje? O livro A Gênese nos convida a refletir sobre isso. E assim como estes livros de Allan Kardec, muitos outros livros nos auxiliarão, se nós permitirmos, a termos uma vida melhor, a nos esclarecermos perante aquelas dúvidas que temos em nosso dia a dia, porque todos nós temos. E muitos livros espíritas são muito fáceis de ler. Não é preciso ser nenhum intelectual, ter nível superior, muito estudo,
para que a gente compreenda. Porque a doutrina do Cristo é simples, é acessível a todos os homens. Ela foi direcionada a qualquer um dos homens, qualquer fosse o seu comportamento, para que todos os homens pudessem se tornarem homens e mulheres melhores. Esse é o objetivo do Espiritismo, do cristianismo, dos ensinos de Jesus. E nós podemos e devemos aproveitar as oportunidades de entendermos e aprendermos mais. Há um texto, um livro chamado Confia e Segue. Ele foi escrito por Chico Xavier e ele nos traz um ótimo incentivo para a leitura. Ele diz o seguinte: o livro espírita é luz, porque clareia o nosso caminho. O livro espírita é bússola, porque norteia, dá o norte aos nossos passos. O livro espírita é pão, porque alimenta a nossa fé. O livro espírita é remédio, porque suaviza as nossas dores. O livro espírita é como água, porque sacia a nossa sede. O livro espírita é sempre o nosso melhor amigo no caminho da elevação. Adquiri-lo é importante. Lê-lo é imprescindível. Estudá-lo é sabedoria. E divulgá-lo é dever. É um belo incentivo para todos nós. Para que a gente deixe de ver o livro como algo difícil, como algo que eu não consigo. Porque tudo que a gente tenta, a gente corre o risco de conseguir. É claro que a gente não vai conseguir ler se a gente não abrir o livro. Então é preciso que a gente abra, que a gente faça o esforço possível para que cheguemos a ler um livro, pelo menos, por ano. Que a gente faça a leitura de uma página por dia. Que isto se torne hábito de todos nós. E assim, para que a gente compreenda aquilo que é preciso compreender, para que a gente supere aquilo que é preciso superar, para que a gente consiga entender que o desejo de Deus para cada um de nós, homens e mulheres, é o desejo de que sejamos felizes, de que consigamos cumprir a meta de fazer aos próximos, aquilo que desejamos que o próximo nos faça. E que se a gente aproveitar o entendimento, o conhecimento daqueles homens e mulheres que vieram antes de nós, a vida ficará muito mais fácil. Então que a gente encare como dever de todos os que sabemos ler um pouquinho, bem pouquinho por dia. E esse pouquinho, ao final do ano, será um montão, será o bastante, será o suficiente. Que possamos todos, perante o livro, termos boas atitudes. Nós vamos em seguida, então, para o nosso passe, para a nossa prece, que é o nosso momento final. E nós vamos pedir a Deus forças, sabedoria, para que a gente consiga ler. Vamos então fechando os nossos olhos, nos acomodando aonde estamos e vamos agradecer a Deus pelos livros, pelo conhecimento de homens e mulheres do passado compartilhado conosco, compartilhado para que a gente aprenda, para que a gente entenda, para que a gente consiga entender as máximas morais do Cristo, para que a nossa moral melhore, para que sejamos nós melhores do que éramos em nosso passado, para que sejamos nós aqueles homens e mulheres capazes de ler um bom livro, de comprar um bom livro e quem sabe doar um bom livro, para que façamos a diferença, para que perante o livro tenhamos todos nós boas atitudes, que possamos
nos dirigir aos nossos lares, que possamos olhar os livros com mais carinho, que possamos ser aqueles que desejam ler e que conseguem ler. Obrigada e que assim seja.